Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, Getsêmani, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda, Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, Cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda, 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Maio de 2026. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Eliseu Pires. 479-9271-1919. Realização Montanatur. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o André Crisóstomo e seja muito bem-vindo ao Goodcast, onde você vai extrair aquilo que é bom. Desde já nós queremos agradecer você que é inscrito no nosso canal e também queremos divulgar para você seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, GoodcastBQ. Você tem conteúdos semanais, cortes dos conteúdos que são extraídos exatamente daquilo que a gente produz aqui. Então você pode compartilhar com seu familiar, com seu amigo. Eu tenho certeza que eles serão edificados. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, a Su Pinturas, a Smart Dom e também ao Estúdio 7, um estúdio onde você pode gravar podcast, videocast, um local extremamente profissional para atender você. Hoje nós temos a honra, a alegria de receber mais uma vez, pela terceira vez, o Wilgner Arantes, ele que é mentor, palestrante, foi eleito 2 vezes o mentor top 1 de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Wilgner. Muito obrigado, André. É um prazer e um privilégio estar aqui. E a gente sabe que algumas pessoas que seguem a gente ainda não assistiram, né, os outros podcasts, e tenho certeza que eles querem conhecer um pouco mais, saber, né, quem é você, de onde você veio. Você poderia contar hoje um pouco mais aprofundado a sua história para a gente poder também conhecer quem realmente é você? Perfeito. André, então, eu sou o Wilgner Arantes e sobre essa pergunta é bem interessante que quantas pessoas conseguem responder quem elas são sem falar diretamente o que elas fazem? Então, de certa forma, esse é um grande desafio nos tempos, né, atuais. Então, eu sou o Wilgner Arantes, filho amado de Deus, e um pouquinho dessa história, a minha família, a gente vem do interior do Paraná, a gente veio para Santa Catarina há pelo menos uns 20 anos atrás. E uma das questões que eu mais analiso assim é que o meu pai, ele sem muito conhecimento até intelectual, ele foi somente até a 4ª série, mas sempre buscando entregar o melhor para os filhos. Ele entendeu que ele devia se mover, né, sair daquela região e ir para outra região, buscar oportunidade. Então, ele veio para Santa Catarina, onde era um solo cheio de oportunidades, para que pudesse proporcionar algo melhor, né, para o futuro. E ele nem sabia, né, tudo que ia acontecer. Hoje, quando eu falo decisões mudam gerações, na verdade, meu pai tomou decisões importantes lá atrás, que isso reverbera hoje nessa, né, na próxima geração, eu, meu irmão, minha família, que vem depois daí, né. Então, quem é o Will? Hoje eu atuo como mentor e palestrante, mas nem sempre foi assim, né. Eu até então venho da área de assim como todo jovem, né, a gente vem com aquele objetivo de se tornar jogador de futebol, porque o sonho de mudar a história da família, trazer uma condição melhor para a família. E eu me descobri no esporte, porque eu amava muito jogos que tinham competição, que dependiam de disciplina, dedicação. E eu era, inclusive, dedicado. Não sei se eu era o melhor na técnica, mas eu era o que mais se dedicava. E eu tinha um paradigma dentro de mim, André. Eu tinha um paradigma, assim, que eu acreditava muito. Eu posso não ser o melhor na técnica, posso não ser o mais qualificado e o que tem mais talento, mas com certeza eu tenho que ser o número 1 em disciplina e dedicação. Então eu acordava mais cedo que todo mundo, eu ficava até um pouco mais, eu treinava um pouco mais, e desde o esporte isso trouxe em mim já uma vontade, sabe, de fazer
algo a mais pelas pessoas. Eu gostava também de ajudar aos outros. E uma coisa que mais faz parte assim, da minha história, que vem de mim, é que o que me faz feliz é incentivar as pessoas. E sempre foi. E aí, até então, não era o futebol. Me descobri, pós-pandemia, que a área principal que Deus me fez para ser realmente desenvolver pessoas, capacitar pessoas. Então, depois que me tornei mentor, palestrante, eu entendi que tudo aquilo que Deus fez naquele início, né, no esporte, todo desafio, sair de casa com 13 anos de idade, não foi nada fácil, né? Depois morar em outro estado, ficar longe da família, passar datas comemorativas como aniversário, datas comemorativas como Páscoa, enfim, outras datas que a gente geralmente está em família, passar sozinho, muita dificuldade. Eu percebo que, na verdade, Deus já estava preparando todo esse cenário, né, e muito cedo comigo, para que Ele pudesse me entregar algo maior logo lá na frente, que na época eu não entendia. Mas depois eu entendi, tudo fez sentido. Tá, mas conta pra gente aí. Você era, então, CLT e você abriu mão do seu trabalho para se capacitar. Como é que foi esse processo e quanto você investiu? Fala de valores pra gente entender mesmo. Tá. Quanto que você ganhava? Abre o jogo. Se eu falar, o pessoal vai me chamar de doido, né? Mas, na verdade, nós temos que ter um pouco de loucura para fazer as coisas darem certo. Eu tava trabalhando como CLT, né? E aí, trabalhando nessa empresa, uma empresa de malharia, a minha função era colocar malha na balança. Botava malha na balança, bipava, colocava a malha no pallet. Então eu fazia isso o dia todo. Trabalho bem braçal, assim, né? E eu olhava até para a sala do gerente, que ficava lá, o encarregado, o líder, numa salinha, ele mexia com um sistema lá no computador. Eu pensei assim, nossa, como pode, né? Se a pessoa puder trabalhar sem fazer tanto esforço que eu tô fazendo aqui. Eu trabalhava só fazendo esforço. E aí, eu até então não tinha uma visão, assim, do que poderia ser, mas eu tinha uma visão de se tornar empresário. Não sabia como nem quando que seria, né? Veio a oportunidade de eu fazer um treinamento que na época era 10 mil reais o valor de investimento. Adivinha quanto eu ganhava? 2. Ganhava Deus. 1/5 do que era a quantidade de um curso. Então, naquele momento eu fiz longas prestações, comprometi ali quase que meio ano de salário, tá? Comprometi 5 meses de salário em um curso, em um único curso, que durariam apenas poucas, enfim, uma carga horária reduzida. Mas naquele momento eu entendi que, se fosse para mudar de vida, teria que começar mudando a mim mesmo. Teria que começar me descobrindo, me conhecendo e trazendo conhecimento para dentro. E eu percebi que depois daí, a minha vida mudou completamente. Quando eu saí dessa sala de treinamentos, a minha tomada de consciência, ela mudou. Eu percebi que eu poderia muito mais. E sabe a minha vida não mudou ainda. Uhum. Eu pensei assim, a minha vida não mudou ainda. Continua, Entendi. na verdade, muito semelhante. Mas algo foi despertado. Olha que forte isso. Talvez até quem tá nos ouvindo, né? A vida não mudou ainda. Mas algo foi despertado. E depois que algo é despertado em você, você não consegue mais fingir que não viu. Você não consegue mais desver aquilo que você viu, como se diz. Não consegue mais deixar de ouvir aquilo que você já ouviu e aprendeu. Então eu percebi, existe algo a mais. Isso foi despertado. Agora eu preciso descobrir qual o caminho que eu vou precisar seguir, qual o período que eu vou precisar seguir, o quanto que eu vou ter que ser constante nessa nova rota, mas daqui pra frente eu vou mudar de vida. Tem uma frase que eu ouço você falar sempre, até eu te sigo também nas redes sociais. Você diz que a intensidade distorce o tempo. Você pode explicar melhor pra gente essa frase? Perfeito, André. A intensidade distorce o tempo. Isso significa que existem pessoas que vão levar 10 anos para chegar em um ponto. E tem pessoas que vão em um ano conseguir mudar mais do que essas pessoas em 10 anos. Então como pode? Pessoas mudam em um ano, pessoas levam uma década. O que explica isso é a intensidade, o método e o caminho certo que cada pessoa vai levar. Mas para ser ainda mais profundo nessa resposta, eu não acredito no que as pessoas dizem que fulano levou 20 anos para mudar de vida. Fulano levou 15 anos para mudar de vida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que essa pessoa levou 20 anos, 15 anos para chegar até um ponto. E nesse ponto ela mudou de vida muito rápido. Will, e qual que você poderia dizer então que seria esse ponto? Esse ponto é um ponto que existe, uma junção, onde a pessoa vai viver as experiências certas e vai obter o conhecimento e a tomada de consciência certa, e ela vai estar ao lado das pessoas certas, que vão manter essa jornada contínua. Então, quando a pessoa leva 2 décadas,
1 década, 5 anos para chegar em um ponto, pode levar o tempo que for para chegar aqui. Mas a partir do momento que ela chegou nesse ponto, e esse ponto é uma junção de experiência certa, conhecimento certo, ela muda em meses. Isso é cientificamente comprovado. Eu comprovo isso hoje nas minhas turmas de treinamento do Método Metanoia, que a pessoa muda em meses, muda em semanas, muda em dias. O que não aconteceu em décadas. Porque a tomada de consciência, ela é o ponto mais importante. Incrível. E isso você viveu na prática, então? Você, digamos assim, teve essa intensidade para correr atrás do seu sonho de ser um mentor, de ser um palestrante. E quando você via um palestrante lá, por exemplo, no caso, o Paulo Vieira, que eu percebo que é também um dos seus mentores ali, ele te incentivou a seguir esses passos? Tu já se via fazendo aquilo? Ou, digamos assim, tu ainda não tinha uma direção clara? Certo. Tudo muda depois que a gente tira as crenças. Uhum. Então imagina, eu até então era tímido, tinha vergonha de falar em público, tinha medo do que as pessoas iriam pensar. Deus me livre, o que está acontecendo aqui agora, um vídeo. Deus me livre se eu fosse gravar um vídeo, fosse falar para uma câmera, o que as pessoas vão pensar, se eu falar errado, se não gostarem de mim. Então sabe esse monte de crenças, de impedimento, de insegurança? Quando você elimina isso da sua vida, aqui eu acredito que você só sobrevive enquanto você está cheio de crença. Quando você elimina isso, você começa a viver de verdade. E começa a viver e fluir, inclusive, naquilo que Deus fez para você. Então, será que eu realmente era tímido? Ou até então eu me acostumei, fui taxado como tímido e aceitei o que as pessoas falavam que eu era, mas não o que eu realmente fui, não o que eu realmente sou. Então, tem pessoas que nem conhecem qual a sua verdadeira identidade, qual a sua verdadeira versão, porque elas acreditaram mais no que elas ouviram do que elas realmente são. Uhum. E muitos nem sabem, né, o que elas realmente são. Então esse processo de descoberta do que você realmente é poderoso, porque e se você gostar mais dessa nova versão que você descobriu que é? Você nunca mais vai querer ser aquela que você sempre foi. E aliás, para que você se torne quem você nasceu para ser, tem que deixar de ser quem você sempre foi. Então eu sempre fui uma pessoa com insegurança, até então, sempre fui uma pessoa com medo, sempre fui uma pessoa que não me sentia inteligente, não me sentia capaz, não me sentia merecedor, eu sempre fui. Mas a partir do momento que eu me descobri, eu deixei de ser para que me tornasse algo diferente. E aí o conhecimento, as experiências e caminhar com as pessoas certas me fizeram somente colocar em prática cada vez mais isso. Interessante, você falou sobre a questão de caminhar com as pessoas certas, né? Então, o ambiente, ele influencia quem você vai ser. Porque, digamos assim, você começou agora a andar com pessoas que faziam mentoria, pessoas que buscavam desenvolver sua mente, enfim, seu comportamento, sempre em busca de conhecimento. Porque, claro, quanto mais você conhece novas pessoas, você vai ter novas experiências, enfim. Você poderia explicar pra gente como que o ambiente pode influenciar a sua forma de pensar ou agir? Perfeito. Vamos lá. É muito interessante porque existe um processo Uhum. para que as pessoas deixem de ficar procrastinando, Certo. deixem de ficar em looping. Tem gente que vive em loop, a gente pode dizer que vive patinando na vida. Uhum. Elas caminham e depois voltam para o mesmo lugar, sobe, daqui a pouco desce de novo e fica em altos e baixos a vida inteira, sem nunca conseguir, de fato, evoluir de uma forma constante e progressiva. Isso acontece porque o primeiro passo que todos nós temos que se mover e ser instigados a ter é buscar objetivos. Sim. Então o primeiro passo você tem que buscar objetivos a serem alcançados. Então imagina alguém hoje que está com uma vida na zona de conforto, acomodado, né? Ela pensa assim, se eu conseguir pagar as contas, já tá bom. Se eu conseguir pagar as contas, já tá bom. É o famoso pensamento do brasileiro. O brasileiro pensa muito sobre isso. Se eu conseguir pagar as contas, tá bom. Só sobreviver. Sobreviver. Eu não preciso estar com aquela saúde lá, aquelas coisas, né? Tudo bem ter uma pancinha aqui, tudo bem sentir uma dor aqui. Eu não preciso estar com a saúde tão lá bem assim. Se eu só me manter vivo, já tá bom, né? Se eu pelo menos me manter bem aqui de pé, tá bom. A pessoa pensa dessa forma medíocre de pensar, né? Medíocre. E o primeiro ponto é ela sair dessa inércia. Para sair disso, ela tem que buscar objetivos maiores, tem que ter ambição. Então aquilo que vai te movimentar é ambição. Querer algo a mais da vida. E é diferente de ganância. Ganância é querer algo a qualquer custo, passando sobre pessoas, passando sobre princípios. Não, ambição é algo bom. Quando você tem ambição, você busca por objetivos que antes você não buscava. E aí, esse é o primeiro passo.
podemos dizer que esse é o primeiro passo após a pessoa despertar. Então ela reconhece que, opa, eu posso mais. Eu posso mais, tem algo a mais para mim. Então ela desperta e busca esse primeiro passo de querer algo a mais. Segundo passo, que é importante, é que muitos desses que buscam algo a mais acabam encontrando uma barreira. Adivinha qual é? Ela busca, por exemplo, sair de um emprego e ir para por exemplo, ela quer sair do emprego e montar a própria empresa, mas ela só tomou a decisão. Ela continua sendo a mesma pessoa, com a mesma cabeça, com o mesmo nível intelectual, com as mesmas crenças limitantes. O que adianta? Ela tá mudando o cenário, só que agora o risco aqui é 10 vezes maior, porque ser empresário no Brasil, ela tá assumindo muito mais risco. Então, é muito arriscado você se buscar fazer algo diferente sendo ainda a mesma pessoa. É muito arriscado. Aí que tá o ponto. Esse segundo passo, a minha sugestão é que você busque, além de alcançar seus objetivos, busque também eliminar as suas crenças, eliminar aquilo que te impede, resolver seus problemas. Então, se você se sente inseguro, você sente que você não merece, você é uma pessoa que se inferioriza, se cobra demais, é perfeccionista em excesso, enfim, tudo isso que trava. Trava. Primeiro ponto, antes de você buscar esse próximo passo, é você resolver isso. Porque pedra na mochila pesa e te impede de avançar. Cansa, vai te cansar muito. Então, as pessoas que não resolvem isso e decidem alcançar objetivos, elas sobem e no mesmo nível que sobe, ela cai. Porque ela tem que voltar. Então, o segundo passo seria você resolver isso através de treinamentos, vídeos, livros, cursos. Minha sugestão é que você faça uma imersão. E não estou nem falando que é a minha, método Metanoia. Estou falando que você precisa fazer uma imersão. Porque uma imersão de desenvolvimento pessoal é um método comprovado e é a forma mais eficiente para você destravar isso. Porque trabalha a parte cognitiva e a parte emocional, razão e emoção no cérebro. Então, é na parte cognitiva e emocional que estão as travas. Tem que ser um conjunto que trabalha esses dois para que você venha evoluir. Então, que você faça, por exemplo, uma imersão, vídeos, livros, cursos, para resolver os problemas. Uau! Agora já está mais tranquilo. Então, o primeiro passo. Busca por objetivos que antes você não tinha essa ambição, você se torna ambicioso e busca por objetivos maiores. Buscar crescer, evoluir. Segundo passo, resolver aquilo que te impede, resolver os problemas, eliminar as crenças, acabar com a insegurança, acabar com o perfeccionismo exagerado, autocobrança exagerada, eliminar aquilo que te impede. E terceiro, e aí fecha a conta, fecha o selo que mais traz alta performance para que tenha crescimento contínuo. É quando você busca estar num ecossistema, fazer parte de um ambiente de pessoas que também querem crescer. Aqui você vai trazer brasa para a fogueira, você vai alimentar essa fogueira cada vez mais. A brasa longe da fogueira esfria, mais próximo o fogo aquece cada vez mais. Então, você está num ecossistema de pessoas que vão te deixar desconfortável. Sabe quando você está numa conversa que você se sente mais burro da mesa? Desculpa a palavra, mas você se sente inferior, porque todos ali sabem mais, têm uma consciência maior, buscam níveis maiores. Então é sobre esse ambiente. Ele vai naturalmente te empurrar para o crescimento. Interessante demais. Wilgon, eu percebo também que, por mais que você seja mentor, palestrante, como eu falei no início da introdução, percebo que você está em constante crescimento, também fazendo imersão. Ou seja, você tem a sua imersão, método Metanoia, mas você também está fazendo imersões, estudando, se capacitando. Você poderia compartilhar, então, quem é o Wilgon fora dos bastidores? Você gosta de ler, você gosta de assistir? Qual o tipo de conteúdo que gera crescimento na tua mente? De onde você tira os teus insights? De onde você extrai o conhecimento que você transmite? Certo, perfeito. André, o que eu prego é o seguinte: você precisa primeiramente aplicar isso na sua vida para depois conseguir reproduzir isso na vida de outras pessoas. Então, primeiramente, eu fui uma pessoa que investi muito em conhecimento, né, e passo constantemente aprendendo e investindo muito em conhecimento. Eu até falo brincando, né? O que eu invisto em conhecimento todos os meses é o valor de um apartamento, né? Só que eu sei que os juros que isso traz, né? Os juros sobre juros, o investimento é o melhor investimento do mundo. Porque ele retorna com muito mais resultado que qualquer outro investimento do mundo, né? Que é o conhecimento. Então, por exemplo, a semana passada, agora há 2 semanas, estava em Alphaville, a semana toda em preparação. Vou para São Paulo novamente daqui a algumas semanas. Então, estou sempre em capacitação. Pelo menos
todos os meses, isso é de praxe, certeza. Todos os meses eu estou sentando para aprender. E o mais importante, olhando para isso, é que eu falo muito sobre essa frase até, né? Se você não parar de aprender, você não para mais de crescer. E principalmente quando você sente que evoluiu, aí que você não pode parar. Porque se você para, talvez você não volte, porque você já saiu de lá, talvez você fique estagnado, que é pior ainda. Porque você tem uma falsa impressão de que agora você não precisa mais de ajuda, uma falsa impressão de que agora você já é o cara, e isso é perigoso também. Então eu busco sempre trabalhar no meu coração esse estilo de vida de estar sempre buscando aprender, e nunca sei de tudo e nem nunca vou saber, inclusive sobre assuntos que eu acho que eu sei, né? Que são áreas que eu domino, porque estudo muito. Sempre estou aberto a fazer as perguntas para pessoas, né? Um ponto de vista às vezes diferente, às vezes uma linguagem mais fácil. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre uma área que eu domino muito, que é sobre essa questão da mente humana, os sabotadores, estava falando sobre mentalidade, o assunto era mentalidade na mesa. E eu lembro que eu estava usando muitos termos técnicos e a pessoa trouxe uma linguagem tão simples e eu adaptei a minha linguagem para aquela linguagem dela. Então a gente sempre consegue aprender muito. E aí, olhando para essa frase, se você não deixar de aprender, você nunca mais vai parar de crescer. Eu percebo que a gente tem que estar sempre nas mesas certas para que isso seja estimulado. Tem também uma frase que eu vi no story seu: alianças vale mais do que finanças. Você poderia explicar pra gente o significado dessa frase aí? Essa frase, por exemplo, semelhante a outra que eu comento muito também, que pessoas são portais de possibilidades. Isso. Você, assim como outra frase também que fala, que hoje ela tá bem batida no mercado, que diz assim, que networking vale mais que dinheiro. É muito semelhante. Uhum. Então, todas essas frases trazem o objetivo de resumir o quê? É muito importante você estar ao lado das pessoas certas e pessoas que têm uma conexão, assim, sabe, de coração com você, que entendem do propósito, que partilham da mesma visão, da mesma missão. Você ter isso junto com você forma um termo. Isso é muito interessante, André. Forma um termo que poucas pessoas já ouviram falar sobre isso, tá? Inclusive, isso aqui é um conteúdo bem inédito, que é um conteúdo só que eu aplico só na imersão em metanoia, mas eu vou abrir aqui agora pro podcast também. É um conteúdo inédito só do grupo Metanoia, que é um termo chamado egrégora. Egrégora significa quando você partilha dos mesmos ideais, mesmos valores, mesma visão, mesmo propósito em um grupo, a junção dessa conexão cria uma inteligência coletiva. E a inteligência coletiva, que se chama egrégora, ela é muito maior do que a inteligência individual, a inteligência do indivíduo. Então, quando você está ao lado das pessoas certas e você partilha, sabe? Pessoas que têm um coração ensinável, pessoas que têm espiritualidade submissa, pessoas que têm gratidão como estilo de vida, elas não têm tempo olhando para o que está errado, elas são gratas apesar de tudo. Tem uma das pessoas desse grupo que participa comigo, que ela acordou um dia e nesse dia que ela acordou de manhã, acho que 15 ou 20% da visão dela, ela perdeu 15 ou 20% da visão do olho. Comprometeu o olho dela, ela perdeu, ela acordou um certo dia, ela fez um exame às pressas para entender, ela tinha perdido, se não me engano, de 15 a 20 ou 25% da visão. E quando ela contando isso pros amigos, acho que ela tava contando triste, chorando, ela falou assim, ó, nem o céu e nem o inferno vai ouvir uma reclamação da minha boca, porque ainda tenho visão, ainda consigo ver as cores, glória a Deus. Então é um estilo de vida que até te assusta, porque, sabe, pessoas que têm uma gratidão acima da média. Então, esse conjunto forma essa egrégora, e nesse grupo, tudo que você pensar, tudo que você planejar, existe uma própria mão de Deus sobre esse grupo, existe uma própria mão de Deus que abençoa esse ambiente. Agora, ao contrário disso, imagina um ambiente de pessoas que só reclamam, que só falam mal umas das outras, que são pessimistas. Se existe uma coisa que o reclamão tem na vida, é azar. Todo reclamão é azarado, porque ele cria o próprio azar. Né? Imagina que os pensamentos... Eu estava estudando sobre isso. A física quântica fala que os pensamentos e principalmente os sentimentos, eles operam em ondas sinestésicas. E essas ondas criam uma realidade que não existe. Então imagina, você com o seu pensamento e sentimento cria uma onda sinestésica. E essa onda cria uma realidade da qual você pode dizer qual é. Baseada na frequência que você opera. Se é positiva, cria uma onda positiva, cria uma realidade positiva. Ao contrário, da mesma forma. Você fala bastante sobre gratidão e eu vi numa foto fixada no seu perfil que você foi até a África. Conta pra gente como é que foi essa experiência e o porquê a gratidão faz parte
da sua, digamos assim, forma de ensinar, o seu método, né? Você fala sobre gratidão, ensina sobre gratidão. Explica de onde veio isso aí. Perfeito. A gratidão, eu ensino isso no Método Metanoia. A gente tem um bloco inteiro de conteúdo só sobre gratidão. E é um nível profundo de gratidão. Porque, na verdade, todos nós que achamos que nós somos gratos, a gente tem muito que aprender. Então, imagina, eu achava que eu era grato, né? Eu achava que eu era grato. Eu demonstro gratidão, eu faço um exercício de gratidão, e eu achava que eu era grato. Aí eu cheguei lá na África e eu encontrei crianças que não têm o que comer. Crianças que passam sede e fome. E eu pensei, meu Deus, mas eles não fazem nem cara de triste. Eles estão sempre sorrindo, sempre mostrando os dentes. E estão extremamente gratos com o cenário que eles vivem. Aí tem gente que fala assim, Will, mas é porque eles não conhecem outra realidade, né? Mas tem vezes que a gente não precisa olhar, não conhecer tudo, né? Às vezes a gente não precisa conhecer tudo, mas precisa se tornar, ter um coração grato, ter um coração blindado. Dá pra ver o quanto que a gente aprende olhando pra quem tem menos, o quanto eles agradecem mais. E aí eu parei pra pensar o seguinte, né? A gente tem objetivos e todos os objetivos que você alcançou, de certa forma, um dia já foi uma visão. Um dia já foi um desejo do teu coração. Mas será que hoje você realmente, de verdade, é grato o suficiente por aquilo que um dia você pediu? E será que você reconhece isso hoje como estilo de vida? Então, que isso nunca vire rotina, que isso nunca caia na rotina. Esse é o maior segredo que eu percebi neles. E aí, olhando para a gratidão deles, o que eu vejo? Que a gente aprende sobre gratidão. E isso eu fui descobrir depois em um livro de gratidão, Agradeça e Seja Feliz. Ele fala também que o segredo está em você buscar motivos para ser grato. Ele fala, não existe ninguém que não tenha pelo que agradecer. Até mesmo as pessoas que passam fome e sede. Eu vi isso de perto, pisando naquele solo. E eu até falo que, gente, eu conheci o povo mais feliz da Terra. Só que imagina o seguinte, o povo mais feliz da Terra, você deve imaginar que a vida deles é boa, é fácil, né? Maravilhosa, eles têm uma boa condição financeira, eles têm ausência de problemas, porque é o povo mais feliz da Terra, né? Não. Quando você se depara com o povo mais feliz da Terra, na verdade, é um povo que passa fome e sede. São felizes porque reconheceram que a gratidão é pelo simples fato de estar vivo. Que incrível. Pelo simples fato de acordar. Imagina, você... Quando eu tava lá naquela savana, Deus falou tanto comigo, no meio daquele mato lá, que eu olhava pra um lado, não pegava rede celular, não pegava nada. Eu tava no meio do nada, assim, sabe? Costumo dizer que lá onde é que Judas perdeu a esperança. Ele perdeu a bota, o band-aid, e lá ele já tava perdendo a... Tô brincando. Mas é realmente, assim, um local bem fora, né, digamos assim, do mapa popular do mundo. E eu tava pensando o seguinte, nossa, se manter vivo aqui é muito difícil, né? Pra esse povo, se manter vivo é muito difícil. Não morrer de fome, não morrer sendo atacado por um animal, pelas cobras, por exemplo, lá é a mais perigosa do mundo. Você se manter vivo já é muito difícil, né? Então deve ser por isso que acordar, estar vivo, é um privilégio, meu amigo. É um privilégio. E aí, eles não falam a nossa língua, obviamente, não falam português, mas é como se eles olhassem pra sua cara e falassem assim, ó, você não tem problema. Uhum. Você não tem problema. Uhum. E os brasileiros, por exemplo, sofrem muito por desafios financeiros, né? Querendo ou não, vamos dar um exemplo aqui que é o bem comum. Cada um tem suas mazelas, mas vou dar um exemplo, né? O que é comum para muitos é a questão financeira, né? E não é nem só aqueles que não têm, mas aqueles que têm gostariam de ter mais. Vamos botar o ponto financeiro. Lá eu percebi que, por exemplo, se o teu problema é financeiro, você não tem um problema. Se o teu problema se resolve com dinheiro, você não tem um problema, né? Imagina você morar em um lugar que culturalmente a escassez ela tá impregnada, né? Você mesmo que queira oportunidades, não tem a oportunidade de ter oportunidades. Uhum. Então assim, gente, a gente tem que ser muito privilegiado. A família que você nasceu, eu não sei a família que você nasceu, eu não sei a região que você nasceu, se a sua cidade é pequena ou grande, se você vem do interior, né? Que nem eu digo assim, se você vem da favela ou Alphaville, não importa. Seja grato acima de tudo como estilo de vida. Porque a gratidão, embora você tenha tudo, se não ter gratidão você é pobre, miserável. Agora, aprendi com eles que embora você não tenha nada, se tiver gratidão você tem tudo. Incrível. Eu tive o privilégio de participar de uma mentoria sua já.
E teve uma frase que me marcou. Eu já tinha ouvido ela, mas não tinha gravado, e através do seu conteúdo eu gravei. Eu queria que você falasse um pouco o porquê você diz essa frase, né? Faça o melhor na condição que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. É de um filósofo atual, mas o porquê dessa frase, você aplicou ela na tua vida? Compartilha pra gente aí. Perfeito. Junto dessa frase, vem aquele contexto, né? Se a gente fizer sempre mais do que lhe é devido, a gente vai ser reconhecido. E não importa o cenário que você esteja. É fazer o melhor nessa condição, enquanto as coisas não mudaram, para que você tenha a oportunidade de fazer melhor ainda. E eu vejo que assim, hoje, se a gente for analisar, as virtudes necessárias estão dentro de cada um. Mas a virtude, a essência de cada ser humano já está dentro dele. Então, o Brasil é o país da crise. Não, a crise está dentro da tua cabeça. O Brasil não é o país da crise. A crise está na sua cabeça. Porque tem história, por exemplo, de um grande homem que eu admiro lá do Rio de Janeiro, até o nome dele é Rick Chester. Esse cara tinha tudo para dar errado. Não tinha estudo, semi-analfabeto. Ele veio de uma realidade extremamente hostil da favela, mas ele vendia água na praia. E esse cara se tornou conhecido a nível país, né? No país todo ele se tornou conhecido. E até em outros países também. Ele já deu palestra até em Harvard, pra você ter ideia. Então ele saiu de vendedor de água a palestrante de Harvard. E ele falou o seguinte: mas tudo já estava dentro de mim. Porque o meu mundo, a forma de enxergar era diferente pra mim. Embora as pessoas viam que eu não tinha capacidade ou que eu não podia, dentro de mim eu via que eu podia. Então imagina, a virtude mora dentro de cada um, né? Se existe pobreza, a pobreza está na cabeça de cada um. Se existe dificuldade, a dificuldade está dentro de cada um. Porque é você conseguir enxergar num cenário de crise e oportunidade, enxergar num cenário limitado o que você tem para fazer o seu melhor e logo mudar esse cenário, né? Então assim, imagina, é fazendo o teu melhor que você muda o cenário, e aí mudando o cenário você tem a oportunidade para fazer melhor ainda. Wilgner, conta pra gente, eu vi que recentemente agora você esteve na Havan, até tirou uma foto ali com o Luciano da Havan. Como é que foi essa experiência palestrar para o marketing da Havan? Você, ao passar na frente da Havan, quem sabe na época que você estava correndo atrás de oportunidades, como você já contou nos podcasts anteriores, como é que foi a experiência de estar ali, nesse local onde todo mundo tinha desejo de palestrar, você ter palestrado ali? Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Legal. Tem uma frase que ela fica muito dentro de mim, que significa assim, ó: no final a conta fecha, no final a conta fecha. Fico pensando muito nisso. Que simplesmente, se a gente não parar pelo caminho, a vida, Deus, ele tem tudo tem para nos abençoar, né? Existem várias portas que vão ser abertas para que nós sejamos abençoados. Basta com que a gente não pare. Então eu lembro que quando eu estava prospectando as empresas, assim como eu já comentei, que eu às vezes estava desesperado atrás de uma oportunidade, eu ia para empresas que tinham um colaborador, às vezes um atendente de balcão, e eu queria vender uma palestra para essa pessoa, que era um colaborador. Eu não sabia nem muito bem qual o público que eu iria ofertar, mas eu estava precisando de oportunidade, então eu fazia o que fosse necessário. E eu lembro que um dia eu profetizei já, né, que estaria palestrando para grandes empresas, para multidões, para centenas de pessoas. E eu vejo que assim, existem coisas que elas são só questões de tempo, né? E você poder acreditar nesse processo é o mais importante. Mas o mais importante que a gente pode analisar é cultivar uma visão positiva. Eu diria que uma das coisas que eu sempre cultivo e cuido muito dentro do meu coração e tenho isso como um estilo de vida é cultivar uma visão muito clara de onde se quer chegar, visualizando e já sentindo como se fosse, né? É eu conseguir pisar no futuro e sentir já como é lá. Ainda hoje ainda está um pouco distante, mas é você conseguir sentir como se fosse. Então, imagina, existem dois mundos, a realidade aqui fora e uma realidade interna aqui dentro. Se você conseguir criar dentro de você uma realidade interna positiva, embora o cenário externo seja um cenário negativo, você vai conseguir se blindar e essa virtude vai te trazer força, vai te trazer garra, vai te trazer constância, vai te fazer ser perseverante quando você estava pensando em parar. Ela vai te manter fiel a esse processo. Então, talvez o que você precisa nesse momento, se está passando pela prova, pelo momento de desafio, é uma visão positiva que te alimente, que te mantenha fiel ao processo. Talvez é o suficiente para você ser perseverante. Eu vi que essa foto ali com o Luciano gerou bastante visualizações e tudo. E teve alguma frase que ele falou para você assim que, uau, isso aqui eu vou levar para minha vida?
Olha, foi bem interessante assim. Eu perguntei, né, pro Luciano. O Luciano hoje é uma figura pública a nível Brasil, conhecido mais do que muitos cantores, mais do que muitas pessoas famosas. Ele é mais conhecido que muitos artistas, né? Virou um ícone. Admiro demais o resultado e toda a pessoa que ele é, realmente, o grande ser humano que ele é. E aí eu perguntei, assim, naquele momento de conversa individual com ele, perguntei, qual o segredo? E a gente teve alguns minutos e ele falou, o segredo é humildade e simplicidade. O segredo pro crescimento, humildade e simplicidade. E uma coisa que me marcou, e eu tenho isso gravado, ele falou, quanto mais o ser humano cresce, mais ele tem que ter humildade, simplicidade e ser generoso com o próximo. Então, ele está falando aqui de princípios que a Bíblia, né, já nos fala, mas ele está trazendo uma linguagem tão simples de entendimento. E se a gente for casar isso com a Bíblia, é o que a Bíblia fala, né? O generoso prosperará. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, existem muitas formas de a gente analisar assim, que pessoas de grande resultado, grande sucesso se tornaram, e não é por um acaso. Se tornaram porque seguem a receita. E uma das coisas que ele concluiu existem caminhos que se você seguir, ele falou, receitas que você seguir, o sucesso é só questão de tempo. Que legal. Wilgner, e assim, nessa sua imersão, hoje ela é considerada a maior de Brusque região, também, né, eu sei que você já palestrou, quer dizer, tem mentorados fora do país, né, em 6 países diferentes, e isso traz, querendo ou não, uma bagagem para você, as pessoas já esperam chegar ali, ter uma mudança, né, de mentalidade, mas conta pra gente, dá um spoiler da imersão, talvez para quem está ouvindo tem desejo de conhecer, ou talvez nunca participou, porque tem gente que não sabe nem o significado da palavra imersão, essa é a verdade. Mas compartilha pra gente como que é a sua imersão, como é que a pessoa faz para participar, para que eles possam também conhecer e ter acesso. Perfeito. O que acontece dentro de uma imersão? Lembra que o mundo aqui fora é um mundo cheio de distração, cheio de compromissos, cheio de afazeres, e que se eu te perguntar agora, você que está aqui ouvindo, qual foi a última vez que você ficou 5 minutos sem fazer nada e sem pensar em nada? A não ser quando tá dormindo. Talvez você não sabe responder. Tem pessoas que até quando estão dormindo estão pensando em algo, né? Estão sonhando e estão pensando e não param nem quando estão dormindo. Imagina, essa imersão é um ambiente que você fica imerso. Método Metanoia é a maior imersão hoje de Brusque região. Você fica imerso durante 2 dias nesse evento, onde você recebe alimento, digamos assim, você recebe estímulos, você recebe novos conhecimentos, você vive novas experiências, você recebe um novo nível de visão, um novo nível de consciência, você consegue enxergar aquilo que antes você não via ou enxerga de uma forma diferente, você ressignifica a forma que você via o mundo, você passa a ver de uma forma diferente, onde você via desafio, você começa a ver oportunidade, onde você via que era muito distante, você começa a ver que com o método certo é real e é possível para você. Então, dentro de 2 dias é um compilado de conhecimento com mais de 20 horas de conteúdo aplicado na prática, ferramenta, método, ciência, né? Tudo que tem de mais revolucionário hoje aliado à performance, comportamento humano, autoconhecimento. Então, é o que acontece em 2 dias. E aí, em resumo de tudo isso, aqui eu tô falando mais o contexto, características do que acontece. Mas em resumo, são 2 dias para destravar a sua vida. Eu não sei como vem vindo a sua vida até aqui, mas se ela vem sendo uma vida que você tem medo de arriscar, se você não se sente suficiente, se você não se sente capaz, se você se cobra demais, se você vem de uma família que você carrega muitos traumas ou carrega muito pensamento limitante, carrega muita crença de escassez, que tudo para você é muito distante, muito difícil, muito longe, muito... Ali você vai ver que é possível para você também, você vai reconhecer que você é filho de Deus, e que é uma vontade de Deus que você cresça e que vive uma vida e vida em abundância em todas as áreas. Legal. E além dessa imersão, você tem, assim, digamos, outras formas de transmitir o seu conhecimento? Você tem uma mentoria também para outro segmento? Porque essa é, no caso, uma imersão para desenvolvimento pessoal. Eu vi também que você dá bastante palestra em empresas imobiliárias, construtoras. E essa já é, no caso, outra palestra. Como é que funciona? Como é que as empresas fazem para contactar? Isso. Esse evento, né, o Método Metanoia, eu diria que ele é para todas as pessoas que querem crescer, que quer evoluir, quer sair da zona de conforto, quer se tornar um ser humano melhor, quer se tornar um pai melhor, quer se tornar uma mãe melhor, um cidadão melhor,
quer de fato viver aquilo que Deus te fez para ser de uma vez por todas. Então eu falo isso, né? O objetivo de estar numa imersão, de estar no Metanoia, buscando conhecimento e crescer é para que você se torne aquilo que Deus te fez para ser e acesse todo o seu potencial dado por Deus de uma vez por todas. Então esse é o objetivo. É para quem busca isso, que é o método Metanoia. E aí, junto disso, tenho treinamentos que eu levo para as empresas de capacitação de equipe, treinamento para melhorar o engajamento, para melhorar a comunicação interna, para que o colaborador possa se conhecer, possa conhecer o colega, para que o líder possa se tornar um melhor líder para seus liderados. Então isso também atuo muito hoje aqui, em toda a região, litoral, para construtoras imobiliárias, enfim. Também atendo uma vasta gama de clientes nesse segmento também de capacitação de equipe. Que legal. E nas escolas eu vi também que você faz um trabalho, como é que funciona esse trabalho? A princípio eles entram em contato com a sua equipe, você fala para adolescentes, para jovens, qual que é assim, o teu interesse em alcançar também os jovens? Legal. Os jovens é um propósito que Deus colocou no meu coração. E esse projeto que eu faço com jovens, o nome dele se chama De Propósito. Ele começou em 2022, 2023. E esse projeto, ele vai para as escolas e ele capacita jovens nas escolas, né? A idade que a gente mais atua hoje é o ensino médio. A partir na verdade, segundo e terceiro ano do ensino médio ali. E aí a gente traz conteúdo sobre autoconhecimento, capacitação pessoal. O objetivo é capacitar pessoas, capacitar esses jovens para que eles se tornem cidadãos melhores e principalmente para que eles ingressem no mercado profissional, para que eles sejam estimulados a quererem algo a mais da vida. Então é uma capacitação para que eles venham a se conhecer primeiramente e aí então conseguir utilizar, né, esse potencial para que se tornem pessoas bem-sucedidas. Tá, e compartilha pra gente também, na sua época da escola, o seu foco era, digamos assim, o empreendedorismo, ou naquela época você pensava só em jogar futebol? Porque hoje, digamos assim, como você tem a ideia de mudar a mentalidade dos jovens, possivelmente isso aconteceu primeiro em você, certo? Então, digamos assim, na época que você era adolescente e jovem, qual que era a sua perspectiva? Era só jogador de futebol, ou nessa época você já também pensava em um dia poder trabalhar evoluindo pessoas, desenvolvendo pessoas? Legal. Então, eu que venho da área do esporte, o esporte como um todo, ele já te estimula muito essa questão de determinação, disciplina, constância, foco, né? Já desde muito cedo ter que abdicar de muitas coisas para que tenha uma certa concentração em um alvo, em um objetivo, enfim. Mas, na verdade, eu lembro que teve um professor de história, tá? O nome dele é Osmar ou Josimar, uma coisa assim, também já faz um tempinho, né, gente? Mas eu nunca me esqueço exatamente do que ele questionava dentro de sala, e o que mais despertou isso nós vivemos em uma sociedade que nós somos estimulados a repetir o padrão e seguir a manada. Então a gente é estimulado a seguir um padrão, repetir o que a maioria faz, né? Na linha de produção, digamos assim, a gente é estimulado a seguir uma certa conduta. E uma das habilidades mais poderosas, ao mesmo tempo, se a gente for analisar hoje para a sociedade, é uma habilidade perigosa, um ser humano que desenvolve a habilidade de pensar por si mesmo, ele se torna um ser humano, de certa forma, perigoso para o governo, perigoso para o sistema, porque ele tem a habilidade de pensar por si mesmo. Então ele vai contra a essa manada e, de certa forma, isso foi uma das coisas que esse professor estimulou dentro dos seus alunos, e eu fazia parte dessa turma, e ele estimulou muito a habilidade de pensar. E ele falava, você vai se tornar alguém que vai saber dizer não enquanto todos estão dizendo sim. Se você aprender sobre posicionamento, se você aprender sobre pensar por si mesmo. Você não vai seguir fazendo o que todo mundo faz só porque é maneiro, só porque está em alta, só porque é moda. Quando você desenvolver a habilidade de pensar. Porque você vai raciocinar e vai trazer suas conclusões com base nos seus valores, com base nos seus princípios, antes de executar algo. Então, quando tá todo mundo fazendo bullying, você não vai fazer bullying também. Você vai pensar, como eu gostaria de ser tratado no lugar dessa pessoa? Por que todos estão fazendo isso? E aí, ele trouxe vários questionamentos sobre a habilidade de pensar. E essa habilidade de pensar que ele trouxe quanto que você quer ganhar no futuro? Daqui a 10 anos, como você quer que seja a sua vida? Então imagina ali, eu com 15 anos, com 25, como é que você quer que seja a sua vida? Então, estimulando essa habilidade de pensar,
ali ele já trouxe vários questionamentos que eu acho que já mudou a rota da minha vida desde aquele momento. Então, Wilg, né, a gente sabe que nem tudo é perfeito. E já aconteceu alguma situação cômica, quem sabe numa palestra sua, sei lá, de algo inesperado, assim, algo que você até deu vontade de rir de você mesmo? Olha, já aconteceu algumas. Por exemplo, meu nome não é um nome muito comum, né? Já aconteceu uma vez uma pessoa me chamar Wilgner, William, menos Wilgner. E eu fui, porque eu sabia que era eu. Mas uma coisa engraçada que aconteceu, que eu tava até lembrando há pouco tempo atrás, que eu fui dar uma palestra uma vez para um grupo de representantes de uma empresa. E esses representantes vieram de vários lugares. Curitiba, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, vários lugares, representantes do Brasil todo para um evento. É uma convenção que a equipe teve, uma convenção de vendas, uma grande empresa. E aí, quando eu fui para dar essa palestra, eu sempre pergunto como é que tá. Eu sempre faço uma lista de perguntas antes para saber como é o local, para saber como é o espaço, como é a estrutura, os equipamentos. Mas o pessoal não me avisou que eu tive uma surpresa lá. O projetor ali, o apresentador, né, da tela dos slides, se desligava. Então eu ficava a cada 10, 15 minutos de fala, ele desligava sozinho. E aí eu tinha que criar uma dinâmica para fazer interação com o público, para não tirar a atenção, para eles não perderem a atenção, não se dispersar. Tinha que voltar, ligar ali o projetor, né? E depois retornar de novo. Então ele se desligava dentro de um período. Eu falei, tá, mas isso funciona normal? Não, é que é assim mesmo. Aí eu falei, o bom é que vocês não me avisaram, né? Mas tá tudo certo. Acontece, né? Uma coisa que eu tava vendo, eu esqueci de perguntar, como é que surgiu, né, a ideia de você criar essa imersão? Eu sei que você tem uma conexão com Deus, você é cristão. Isso surgiu em um ambiente de oração? Foi uma ideia que você, digamos, extraiu de algum local onde você viu? Como é que surgiu? Conta pra gente aí. Perfeito. O Método Metanoia, ele surgiu quando eu estava dentro de uma sala de treinamentos e Deus me deu uma visão. Que legal. Então, Deus me deu uma visão e naquele momento, confesso que eu fiquei muito impactado porque nada tinha começado ainda. Na verdade, eu nem fazia o que eu faço hoje. Não era mentor, não era palestrante. Na verdade, eu ainda estava trabalhando naquela empresa, né, carteira assinada naquela época. Então, Deus me deu uma visão e Deus me revelou que eu teria um método que iria capacitar pessoas. Então, Deus me mostrou uma turma de pessoas, várias pessoas sentadas na cadeira, e eu não entendi nada na época, né? Mas Deus trouxe isso como uma clareza do que Ele faria dentro desse processo se eu fosse perseverante o suficiente. Então, naquele momento, Deus despertou, né, essa ideia. Só que sabe quantas ideias nós temos, só que existe um tempo certo para que isso venha a se tornar realidade? Pouco tempo depois, Deus me conectou com pessoas. Então imagina, vai acompanhando esse processo, né? Na vida de todas as pessoas que Deus fez algo, primeiro Deus te despertou, trazendo uma visão. Então Deus fala comigo, por exemplo, através muito de visão. E aí depois Ele conectou as pessoas certas. Que legal. E as pessoas certas da equipe, que fazem parte comigo hoje da equipe, toda a equipe administrativa, comercial, toda a equipe de staffs, pessoas maravilhosas, assim, que Deus foi conectando e foi dando as peças certas para formar tudo o que é hoje, sabe? E assim, qual foi o feedback ou a experiência que você teve de um aluno assim que trouxe para você assim uma visão clara que você deve continuar fazendo isso? Teve algo que te marcou, assim, algo que sobressaiu do que é normal? Excelente pergunta. Teve um depoimento que provou realmente assim que é algo de Deus e que eu não posso mais parar de fazer, até mesmo porque o compromisso que isso tem. Teve uma pessoa que ela falou assim, Will, eu quero te contar um depoimento, né? E agora eu posso contar porque eu não vou fazer mais. Fiquei um pouco suspeito, assim, né? Ela começou a falar dessa forma, eu já fiquei um pouco, assim, receoso. Então, eu tava planejando o meu suicídio antes de vir pro Metanoia. E eu já tinha tentado 2 vezes. E não tinha conseguido. Mas na terceira eu não ia errar. Eu tava com tudo pronto pra não errar na terceira tentativa. Não ia dar espaço pra erro. Mas foi depois daqueles 2 dias que eu vivi os dias mais felizes da minha vida. Uma mulher, ela me relatou. Os dias mais felizes da minha vida foi dentro daquela sala. Eu me senti ali amada, me senti ali reconhecida, me senti ali como filha de Deus, assim. Me senti pertencente a algo maior, me senti acolhida e senti que eu posso algo a mais. Que até então eu só via escuridão na minha vida e eu comecei a enxergar luz. E aí ela desistiu de desistir.
desistiu de desistir. Então esse foi um grande depoimento. E outro que me impactou muito é uma pessoa que estava há mais de 20 anos sem falar com o pai. Meu. Então você imagina, né? Pai, aquele que te gerou, aquele que te deu a vida. Uma pessoa estava 2 décadas, mais de 20 anos sem falar com o pai. E depois que fez o método Metanoia, lá, quem já participou sabe, a gente entra com profundeza em cada assunto. E um dos assuntos foi sobre a importância de destravar aquilo que te trava. Deixar para trás aquilo que te impede de avançar. E o que impedia essa pessoa de crescer, de avançar, era uma trava chamada um estado de raiva e um estado de não perdão. Então a falta de liberar o perdão por erros que aconteceram com a vida dessa pessoa no passado, ela não avançava. Então ela decidiu conversar com o pai, perdoar o pai, e ela falou que depois dali ela caminhou muito mais leve. Conversei com essas pessoas recentemente, né? E a vida delas é assim, a diferença de como era e como é completamente diferente. Uma pessoa antes, uma pessoa depois. Compartilha pra gente também como é que é a sua rotina diária. Geralmente a gente vê você nas redes sociais, mas quem que é o Wilgner atrás das câmeras? Quem que é o Wilgner? Enfim, como é que é teu dia? Você faz devocional, você não faz? Enfim, você faz academia? Como é que é? A gente quer conhecer, a gente não sabe e quer conhecer. Legal. Então, de manhã eu gosto de ter um tempo de qualidade com Deus, né? Sempre agradeço muito a Ele pela oportunidade da vida. Tenho sempre exercícios que eu faço, que são os exercícios que eu ensino, inclusive nas mentorias, que é, por exemplo, o exercício da gratidão, exercício que potencializa a identidade, eu faço afirmações positivas, faço exercício que é declarar coisas positivas, e isso, né, aquilo que a gente declara, a gente se torna. Então, eu vivo muito daquilo que são exercícios que treinam emoções, treinam o lado emocional, treinam o lado espiritual. Trabalho também visualizações de futuro, então eu tenho lá o meu... Quem já fez mentoria sabe, existe uma temática chamada Mural da Vida Extraordinária, né? Mural dos Objetivos Futuros. Então lá você, até para quem não fez isso ainda, eu sugiro que faça. Você vai imprimir fotos que representam a realização de algo que você deseja no futuro. Então viagens, família, realização pessoal, trabalho, enfim. E aí eu sempre olho muito para isso também, trazendo clareza. Sabe? Eu olho lá para... tem uma foto, uma conexão com Deus, por exemplo, que eu vejo a conexão tem que ser sempre maior, e isso me estimula. Eu vejo através... A gente é muito visual, ser humano é muito visual. Então, eu sempre trago esse recurso para dentro e percebo o seguinte, é por isso que eu estou acordando, é por isso que eu estou fazendo o que estou fazendo, e é essa a direção que é dada. E aí tem uma pergunta, por exemplo, que eu tenho, até tenho que fazer uma impressão um pouco mais bonita, mas eu fiz assim com a caneta mesmo, e tem lá uma folha 4 que eu sempre olho para ela todo dia. Qual é o meu propósito? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Qual é o meu propósito? Porque é necessário a gente resgatar sempre a resposta disso. E essa resposta, na verdade, tem que ser sempre a mesma, pelo menos na minha visão. Então, o meu propósito para mim está muito claro, que é mudar a vida das pessoas, né? Capacitar e potencializar vidas. E sempre vai ser sobre. Né? Nunca vai ser sobre dinheiro, nunca vai ser sobre reconhecimento, nunca vai ser sobre nada além disso. Então, quando o propósito, que é a base, que é a origem, que é o porquê fazer o que fazer, está claro, fica mais fácil você fazer o que você faz pelos motivos certos. Eu vejo que tem pessoas, por exemplo, assim, que querem crescer na vida, querem evoluir, mas ela quer fazer isso para mostrar para quem duvidou dela um dia. Uhum. Ela quer fazer isso porque os vizinhos invejosos falam mal dela, ela quer provar para os vizinhos que ela conseguiu algo na vida. Poxa, é legal querer crescer, mas é pela motivação errada. Uhum. Eu vejo pessoas fazendo algo positivo, bom, mas com foco no lugar errado. Às vezes, no recurso que não é a prioridade. Então, às vezes, é coisa certa pelo motivo errado. Então, eu nunca quero perder esse motivo. Sim. Porque se o motivo for certo, tudo vai ser certo depois disso. Uhum. Então, essa é uma rotina matinal. Busco trazer leituras, mas confesso que a minha rotina é muito intensa. Uhum. E nem todos os dias eu consigo ler livros, né? E até falo com uma leveza em relação a isso. Mas no final de semana eu gosto de tirar um tempo a mais para ler livro, né? Pego um sábado de manhã, um domingo de manhã, gosto de dar uma continuidade maior na leitura e posso ficar por horas e isso me traz uma clareza mental, mas durante a rotina busco também focar muito em também cuidar da questão do corpo, alimentação, preciso melhorar muito, tenho pessoas que me ajudam em relação a isso, ó, o Dan que tá aqui assistindo até, que é também personal que me ajuda muito, pega no meu pé, me dá várias direções, mas eu vejo que assim, é muito normal, até mesmo no final de semana, gosto de estar muito em família,
Também, assim, algo bem leve mesmo. Gosto da natureza. Legal, deu pra ver que a questão aí da alimentação, você foi bem sincero mesmo, que o nosso prato hoje passou dos limites, é o meu e o teu. Faltou salada, faltou um monte de coisa. É. Legal. Mas é muito bom, Wilgner, você, digamos assim, ter a sua vida sem filtro, né? Porque as pessoas passam a entender realmente quem você é, né? Que realmente, além de palestrante e mentor, na sua prática você também dá exemplo daquilo que você ensina, ou seja, você coloca em prática os ensinamentos que você traz para as suas mentorias. Eu percebo que hoje em dia também, Wilgner, tem crescido bastante assim, essas pessoas que fazem, né, imersões e tudo, mas querem às vezes transmitir algo que elas não são. Daí já é outro extremo, né? Gostam muito de ostentar e tudo. Eu sei que você não é de ostentar, mas já teve algum local, digamos assim, de alto nível que você foi e pensou, nossa, só Deus para me colocar nesse lugar? Você poderia compartilhar uma experiência assim de um ambiente que você já frequentou, quem sabe com pessoas, ou com algo que, assim, digamos assim, chamou tua atenção, algo que fosse fora da sua realidade e você ficou assim admirado com aquilo? Poderia compartilhar pra gente? Uhum. Olha, teve uma vez que eu fui dar um treinamento, né, pra uma empresa. E aí, até então não sabia exatamente como seria, mas cheguei lá. Eu lembro que o almoço pra esse grupo, pra essa empresa, pros colaboradores, o time de liderança dessa equipe, o almoço era carne com ouro. Acho que era picanha com ouro. Eu pensei assim, meu Deus, é só Deus pra me colocar nesse lugar, né? Ainda falar pra esse público ainda. Então, assim, capacitar, falar, eu quem liderei o movimento ali para pessoas, talvez, intelectualmente muito mais inteligentes do que eu, em cada um na sua área, né? Então, assim, realmente é onde Deus nos colocou. Eu acho que essa foi uma experiência, assim, que eu lembro que foi bem legal, inusitada. E, assim, alguns convites, às vezes, de pessoas que são mais próximas, né? Que nos abrem portas e, às vezes, você pensa assim, poxa, mas por que você tá querendo me ajudar? É assim, a gente sente, às vezes, mas o que eu te fiz que você tá querendo me ajudar? E, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas é pelo que você me disse. Não, mas eu não te disse nada demais. Não, eu nem me lembro muito bem o que eu te disse. Mas é assim, quando Deus usou pra falar e é Deus quem usa pra abrir as portas. Então, assim, esses episódios, eles são muito sensitivos e muito pessoais. Assim, não tem nem como eu dizer aqui em palavras. Entendi. Mas eu acho que Deus, assim, ele é especialista em nos conectar com pessoas que vão abrir as portas certas para uma ocasião certa. Eu vi uma vez o Thiago Brunet falando... se Deus entender que ele precisa aumentar a sua autoridade para que o propósito dele seja alcançado, ele faz. Se ele entende que ele precisa movimentar o que precisa ser movido para que a mensagem dele seja entregue, ele faz. Então, assim, Deus modela o que ele precisa modelar. Basta a gente se permitir também ser modelado, né? Muito bom. Wilgner, você queria também aproveitar esse momento para divulgar um pouco, né, das suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar. E também, como agora a gente está caminhando para o final, se você quiser mandar um abraço para, enfim, sua família, seus colaboradores, enfim, fica à vontade. Legal. Então, minhas redes sociais, para quem quiser acompanhar, né, um pouquinho do que acontece, é mentor.arantes. Então, rede social no Instagram, @mentor.arantes. Lá temos conteúdos, lá eu busco trazer sempre informação de quando que tem a próxima data de eventos, por exemplo, o Método Metanoia, que teremos a próxima data logo agora, dia 20 e 21 de junho de 2026, agora, daqui a algumas semanas. Então essa é a próxima imersão. Para quem assistiu e viu que faz sentido tudo que a gente falou aqui, eu acho que é uma excelente oportunidade. Esse seria talvez o primeiro passo para você estar buscando essa nova versão. E também quero mandar um abraço a toda a equipe, a toda a minha família, que eu amo de paixão. Um abraço, um beijo para toda a minha família. E também a toda a equipe, né? Que faz com que tudo isso aconteça. Quero mandar um abraço aqui para Janaína, mandar um abraço pro Felipe, mandar um abraço para Fran, mandar um abraço pro Lúcio, mandar um abraço para toda a equipe de staffs que faz com que todo aquele movimento aconteça. Mandar um abraço aqui pro André. Amém. Que é uma pessoa sensacional na minha vida. Tamo junto. Tá? E realmente agradecer, assim, primeiramente a Deus, né? Por tudo e pela oportunidade de estar aqui também. Nós queremos te agradecer, Wilgner. A gente sabe que a sua rotina é, assim, bem corrida, como você falou, com, enfim, suas mentorias, atendimentos, né, presencial também. E queremos te agradecer e que Deus continue te usando, né? Esse foi o terceiro podcast. Já vamos programar o quarto aí, porque você tem bastante conteúdo para compartilhar com a gente, né? Queremos agradecer também você que está nos acompanhando, nos ouvindo. Compartilha esse conteúdo com seus familiares. Tenho certeza que você vai tirar daqui insights, vai realmente colocar em prática o nosso slogan, que é
extraindo aquilo que é bom. Então, tudo aquilo que foi falado aqui, você vai extrair, aplicar na sua vida para que ela seja transformada. Não esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, GoodCastBQ, e também se inscreva no nosso canal GoodCast. Valeu, um grande abraço, tamo junto. Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse, sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, Getsemane, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, Cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Maio de 2026. Pagamento facilitado. Informações e reservas: Eliseu Pires, 479-9271-1919. Realização Montanatur.